Freitas, eu sou pesquisador e curador de arte. Atualmente eu sou curador associado no Instituto Inhotim e hoje eu estou aqui no Minas Tênis Clube, a convite deles, para falar da exposição Matéria e Luz, do Amilcar de Castro, que é uma exposição que ficou em cartaz aqui no Minas Tênis e é uma exposição de comemoração dos 100 anos de nascimento do Amilcar de Castro. Bom, a exposição é um apanhado de 50 obras do artista de várias fases, entre pinturas, desenhos, esculturas, e nela a gente tem essa multiplicidade de trabalhos do Amilcar, né? E a partir da visita na exposição, eu vim à exposição vê-la durante a visitação, e aí, a partir desse convite do Minas Tênis, eu desenvolvi uma ideia de fazer uma fala sobre o trabalho do Amilcar a partir dos poemas dele. Amilcar escreveu durante praticamente toda a sua obra como artista, ele também escrevia, né, paralelamente, tendo intensificado nos últimos anos, então ele tem uma produção grande de poemas. E esses poemas, na maior parte das vezes, eles são poemas que refletem o pensamento artístico dele e o fazer das obras. Por isso que eu achei que era uma maneira de organizar essa fala de um modo mais poético, assim como o próprio Amilcar fazia nos poemas, né? A maneira dele falar do trabalho dele, dos princípios de arte dele, era através da poesia. Então achei que era um método que talvez fosse mais interessante do que, enfim, estabelecer uma cronologia ou analisar a obra simplesmente formalmente enfim, fases da carreira dele, mas isso também vai acabar acontecendo durante a minha fala. Vou apontar alguns fatos cronológicos, mas sempre embasado e apoiado por esses poemas. Bom, Amilcar nasceu em Paraisópolis, em Minas Gerais. Ele se muda em 1935 para Belo Horizonte, e aí ele passa, né, a adolescência aqui em Belo Horizonte até 1945, onde ele se forma na UFMG, e depois de se formar ele fez Direito na UFMG, ele começa logo depois que ele ingressou em Direito a estudar na Escola de Arquitetura e Belas Artes, que depois muda para o Instituto de Belas Artes, né? E lá ele vai ter aula com o Guignard, de desenho e pintura, e com Franz Weismann, de escultura. É interessante perceber que nesse período de formação do Amilcar, o ensino dele é figurativo, que também era uma questão da época, né? A gente estava rompendo essas barreiras entre a arte figurativa e a abstração. Então a formação dele ainda se dá na figuração, mesmo tendo o Weismann como professor de escultura, as aulas eram de escultura figurativa. E, enfim, durante toda essa década de 40 é onde ele vai ter a formação dele mais consolidada como artista. E depois ele vai passando por experimentos de desenho a chegar na abstração. Isso se dá pelos próprios desenhos de paisagem que ele fazia com Guignard, da paisagem mineira, em Ouro Preto, onde as estruturas das casas vão sugerindo para eles planos, profundidades, que ele, em vez de reproduzir, enfim, desenhando as casas, né, figurativamente, ele vai criando planos e retângulos, quadrados e geometrias que, pela intensidade da cor, cria esses planos de frente e fundo, até que chega num dado momento que são as primeiras peças escultóricas dele, onde ele produz placas de gesso, ele mergulha o barbante, um barbante numa tinta preta e ele envolve o gesso. E aí depois ele remove esse barbante, deixando só a marca da tinta preta cravada no gesso. Então, são trabalhos que se perderam, né, mas é um primeiro estudo de escultura que já aponta para essa relação de desenho no espaço, né, de desenho como princípio da escultura. Bom, o primeiro poema que eu selecionei para partir, né, nessa conversa se chama Depoimento. É de 1975. É de chapa de ferro. De chapa porque pretendo, partindo da superfície, mostrar o nascimento da terceira dimensão. De ferro porque é necessário, é natural de Minas, está no alcance da mão.
Todo mundo sabe trabalhar em ferro. A superfície é domada, é partida e vai sendo dobrada. É quando, e por fatalidade, o espaço se integra, criando o não previsto. É pura surpresa. É como um gesto inesperado, um gesto espontâneo. Espontâneo como se fosse o primeiro, aquele que fundamenta a comunhão com o futuro. A escultura que faço é uma pesquisa da origem da própria escultura. Por isso é simples, descobre a força do que é original. Sol de muito tempo, entre noites dormindo, acorda, ilumina e acende. É a força, e é fogo, e é ferro. Verbo, silêncio vivo, criador das montanhas e fundador de um reino onde a palavra é inútil. Bom, acho que esse primeiro já mostra um pouco esse encantamento pelo material, né, pelo ferro, né, que é o grande elemento da obra dele, e o aço cortem, né, também junto com o ferro, são esses dois elementos que vêm com a paisagem para o Amilcar, né? Eu acho que as formas trazem a paisagem nelas, e ainda que elas, enfim, no exercício de abstração não tragam a paisagem nelas, elas carregam essa história a partir do material, e muitas vezes elas se abrem para a paisagem, né? Essa ideia dessas grandes obras que ele fazia para o espaço público, principalmente, mas que não são exclusivas, porque o Amilcar trabalhava com distintos tamanhos, então você tem obras que se replicam a mesma forma, o mesmo procedimento em várias escalas, né? Tinha essa ideia de como ela ia se comunicar com a paisagem. Então a paisagem é uma questão fundamental no trabalho, não só pela relação, né, de escala dessas obras maiores com a paisagem, mas porque o trabalho ele é imbuído de paisagem. De alguma maneira esse tempo da paisagem, os elementos, a umidade, o sol, eles atuam no material da escultura, então fazem parte dela de alguma maneira, né? O metal, o ferro, o aço, eles vão oxidando de acordo com a passagem do tempo, com a umidade, com as condições climáticas. Então, de fato, a paisagem interfere na obra, né? E 1953 é um ano chave na produção da Amilcar, porque é quando ele faz uma obra de cobre, que é muito próxima a essa obra que tem aqui, né? Essa obra é da mesma época, mas essa obra que eu estou me referindo é de cobre, ela é bem pequena, ela tem 45 por 45, e ela participa da Bienal de São Paulo. A Amilcar diz que essa obra é a obra que fundamenta toda a produção dele. Eram chapas dobradas, né, como a gente pode ver aqui, e que criam essa espacialidade. Então, do plano, com o gesto, com a dobra e o corte, ele já cria uma sustentação para a peça, né? A peça se sustenta sozinha, só a partir do corte da dobra, e cria esse espaço e cria esse através, onde você pode olhar para o além da obra, né? Um outro dado que é importante, eu acho que é o movimento como um todo no trabalho do Amilcar, não só no gesto do dobrar e do cortar, ou nas pinturas e desenhos, onde o movimento da mão dele, né, o gesto que ele faz para pintar, normalmente fica exposto na maior parte dos trabalhos, mas olhar uma escultura do Amilcar sempre pressupõe um movimento que seja mental, onde você vê essas peças, como nós temos no fundo da exposição, de ferro pesado, onde tem um pequeno deslocamento e é um jogo de preenchimento mental, ou de sombra e luz, ou de vazio e cheio, quanto nas grandes peças, porque conforme você caminha por ela e circunda a obra, é uma relação um pouco de cinema, você vai tendo uma percepção distinta, tanto da obra quanto do seu entorno. Assim, se você está numa obra em escala pública, o recorte que ela te dá na paisagem, ou mesmo aqui na galeria, o recorte que você tem através da obra no espaço, ele vai mudando, ele vai te desenhando a paisagem do entorno. Então, essa experiência de caminhar e de andar e de perceber o espaço em torno da obra é uma questão importante, acho que singular do trabalho do Amilcar, né? Acho que o espaço, mesmo na pintura, no desenho, você tem, nessa pintura, por exemplo, você tem o fundo da pintura aparente, você vê um grafite que estrutura o desenho por baixo, então esses espaços estão sempre presentes na obra e ela reconfigura o espaço, apesar de ter essa ideia de objeto, né, não ser uma instalação ou, enfim, obras mais categorizadas de uma outra maneira que lidem de fato com a ideia de espaço conceitualmente, elas rearticulam o espaço, porque elas criam janela
janelas que vão redimensionando o espaço ao entorno, né? Bom, a gente tem muitas obras de metal na exposição e de aço, ferro, né? Mas a Amilcar produziu outras coisas, apesar de ter esse encanto pelo ferro e ter essa preferência pelo ferro, ele produziu em diversos materiais como maneira de experimentar a escultura. Eu acho que o interessante é pensar que sempre são materiais que estão neutros, assim, eles são o que eles são, que é de fato o interesse da escultura, enfim, na sua essência, né? Não há cobertura. Então o ferro é ferro, a madeira é madeira, não tem nenhum acabamento que engane ou que pense em cobrir esse material. Bom, durante a vida ele produziu em mármore, em vidro, a gente tem algumas peças de vidro aqui na exposição, em aço inox, em alumínio, em borracha, principalmente porque entre 68 e 69, porque ele ganha a bolsa Guggenheim, é o primeiro brasileiro a ganhar uma bolsa do Guggenheim. Ele vai para os Estados Unidos, para Nova York, para trabalhar por conta da bolsa, e lá ele tem dificuldade, ele leva alguns projetos e maquetes de obras, tem dificuldade com material, não encontra material lá. E aí ele parte, guarda esses projetos para executar quando voltasse ao Brasil e parte trabalhar, pesquisar outros materiais. Então ele faz uma série de esculturas em aço inox, por exemplo, lá em Nova York, pensando, né, outras questões e outras maneiras de acordo com as possibilidades do material. Há um entendimento da matéria, né? O Amilcar entende que o corte que ele faz no ferro ou na madeira não é o mesmo que ele pode fazer no alumínio, que cada material responde de uma maneira e se comporta de uma maneira, e por isso que tem uma adequação das formas e dos princípios da obra de acordo com a própria natureza do material, né? De como ele se adequa às técnicas do artista. Eu vou passar para um segundo poema que se chama Corte e Dobra. Toda superfície cria mistério, o muro divide, proíbe, estanca, não passa ou bloqueia, é tumba, é campa, é tampa, não desce e não sobe. Esse não pertence, aguça e lança, é além, é embaixo, em cima e dentro e fora. Cria o prazer de romper, atravessar, conquistar o do outro lado, o ar, o ver e amanhecer no mesmo horizonte. Quando corto e dobro uma chapa de ferro, ou somente corto, pretendo abrir um espaço. Ao amanhecer na matéria bruta, luz que vela e revela a comunhão do espaço com o espaço dos astros, espaço que descobre o renascer, redimindo a matéria pesada na intenção de voar. Bom, eu escolhi esse poema porque para falar do marco do abandono da solda, né? Obras mais antigas, elas têm o princípio do cortar e dobrar da chapa de ferro, como essa, mas elas trazem a solda. O Amilcar fazia essa montagem dos elementos com solda. Já nas obras a partir dos anos 60, elas são apenas cortar e dobrar. A gente tem algumas peças aqui no espaço, onde isso fica muito claro, né? Ele parte de um princípio geométrico, sempre muito vinculado aos estudos e desenhos dele, né? Onde ele, a partir desse plano geométrico, que é um quadrado, um triângulo, um hexágono ou um círculo, ele desenha um corte, realiza esse corte na chapa e aí ele dobra. E aí, pela resistência do material e, enfim, o desenho do corte, como, né, a pressão da dobra, cria a estrutura que vai fazer ela parar em pé. Isso é interessante de ver porque é um gesto simples, né? Um princípio simples de escultura, que é partir do plano para chegar no bidimensional. Mas o Amilcar ele tem uma simplicidade no fazer dele e uma amplitude desses gestos que cria uma complexidade incrível. Então, por exemplo, já tiveram algumas exposições onde você tinha prateleiras com várias dessas obras pequenas, de 30 por 30, 20 por 20 que ele fez, onde você via vários quadrados, vários círculos e várias soluções diferentes de corte e dobra. E cada uma delas gera uma escultura de uma complexidade espacial impressionante. Então, acho que o grande jogo desse procedimento do corte e dobra é o quanto um gesto simples, né, um princípio simples pode gerar uma complexidade de obras infinitas, tanto na sua unidade formal quanto
na percepção do espaço, né? Nessa relação da posição dela no espaço, de como você percorre ela e como cada obra também se abre para o espaço de maneiras distintas. Eu peguei uma citação do Amilcar aqui, numa entrevista, onde ele fala dessa relação da interação da obra no espaço público, na paisagem. E ele fala que ele não gosta da palavra intervenção, que ele prefere participação, que ele faz esculturas para participar do espaço público. Ele visita o lugar e faz a escultura pensando no lugar. Então, é interessante pensar nessa ideia de, enfim, contemporânea de site specific, né, de obras que dialoguem diretamente com o lugar formalmente, que não é o caso aqui do Amilcar, né? Ele parte para, enfim, reconhecer o território onde ele vai fazer a obra, e aí, a partir desse território, ele pensa como é que essa obra pode se enquadrar. E aí entra os elementos de composição do artista, que é escala, altura, enfim, toda a dimensão do abrir, do corte, e mesmo o plano inicial, se é um retângulo, se é uma circunferência. Então, é interessante pensar de que também essas obras públicas dele partem do lugar, mas se relacionam com o lugar de uma outra maneira, que não é essa do site specific, mas sim o de que o lugar, né, inspira as formas da obra. Eu vou passar para um outro poema, esse é de 81, e se chama Consciência do Fazer. Quando acordei, logo percebi um enorme cristal girando, solto no ar, a 2 metros do chão. Era tão grande que não se enxergavam os seus limites, que se confundiam com o ar ou com o vento. Era um cristal de 1000 faces, ou sei lá quantas 1000. E em cada face estava desenhada uma coisa. Todas as coisas do mundo. Era um cristal nominativo. Era um acervo memória universal. Ia girando vagarosamente. Às vezes os reflexos coloridos se multiplicavam, iluminando e colorindo a terra, como se fossem relâmpagos em um céu azul. Sua transparência mostrava imenso espaço interior, na livre dança das coisas, ia girando vagarosamente como se quisesse ensinar. Ser é essência, a existência existe de graça, o homem e as coisas existem de graça. Um não existe sem o outro. Eu sou porque ela é porque sou. Somos de graça, a superfície está em branco, eu também. Se com um gesto a toco, eu sou tocado. E quando tem início um diálogo do qual sou a única testemunha que jamais poderá mentir. Só o tempo mostra perseverando, o silêncio do caminho mais simples, quando o homem pode ouvir seu ritmo, o único necessário, fundamento e descoberta do mundo e de si mesmo. Esse é o dever de uma escola de belas artes, ensinar a descoberta do homem natural e dar-lhe a consciência do fazer, de descobrir de novo a realidade, dando forma a seus sentimentos, muito antes que qualquer belas artes. Dar-lhe consciência de que a realidade é uma intuição, não pelas palavras, mas pelas formas, que a vida, sendo finita, obriga o homem à metáfora, que o fazer é perguntar por quê, e o perseverar é responder, que o ensinar é mostrar a direção das perguntas. Como o voo do pássaro faz um desenho no ar, o pensamento no reino sem palavras. Eu escolhi esse poema porque aqui eu acho que ele abre para várias ideias, né? Tanto a do desenho, a gente tem esse princípio do desenho na obra como um todo, mas tem os desenhos do Amilcar, né? A gente tem alguns desenhos, pinturas e desenhos aqui na exposição. Ele volta a pintar em 91, e ele retoma o desenho de fato como obra em 73. Antes ele tinha o desenho, né, como princípio para as esculturas, como estudos, né? E ele vai assumir esse desenho como obra mais para frente, assim como a pintura. Ele tinha alguns estudos e depois só nos anos 90 que ele volta a pintar como pensando a pintura de fato como obra, né, acabada. Bom, essa ideia do desenho, tanto do pensar, do ensino, eu separei esse poema pensando na multiplicidade do fazer, que é uma marca do neoconcreto, né, movimento do qual o Amilcar fez parte. O Amilcar ele foi professor nas décadas de 70 e 80 na Guinhar, e depois ele vai para o FMG também, onde ele atua até os anos 90, até 1990, quando ele se aposenta.
O Amilcar trabalhou como designer no Jornal do Brasil, ele reestruturou toda a ideia de projeto gráfico do jornal, justamente colocando no jornal elementos de imagem em blocos de peso e massa e espaços de vazio. Então é interessante pensar também como esse vazio que tem tanta importância e relevância nas pinturas, nas esculturas, nos desenhos, ele se replica para o pensamento de designer do Amilcar, né? De como no jornal também a grande mudança que ele traz para o projeto do jornal gráfico é os elementos de branco e de vazado no jornal. Bom, nos anos 90 para 2000 também a Amilcar produz algumas joias que têm o mesmo princípio de escultura. São pequenas esculturas, assim, os anéis e brincos são muito bonitos. Eles trazem, alguns são de fato formas das esculturas que ele produz em metal em grande escala, aplicadas para joalheria. E também separei um outro trecho que acho que é interessante pensar dessa relação, enfim, do grupo neoconcreto, de arte com a vida, né? De como a arte talvez naquele momento se embrenhava, né? Os artistas se embrenhavam com a vida de uma outra maneira. É uma carta, é um trecho de uma carta da Lígia Clark para o Hélio de Sica. Eles trocaram cartas, eles eram muito amigos, trocaram cartas durante anos, e nessa carta específica a Lígia fala: soube pelo Mário Pedrosa da sua participação no arranjo da Mangueira e fiquei muito contente, pois um trabalho em conjunto com a Amilcar e o Jackson Ribeiro deve ser sempre interessante, principalmente levando em conta que seu trabalho saiu pela vida. Então, bom, a Lígia encontra o Mário Pedrosa, que conta que o Amilcar está levando o Hélio para Mangueira para participar, para participar dos preparativos do Carnaval da Mangueira. Depois o Amilcar falou numa entrevista nos anos 2000 sobre essa relação de ele ter levado o Hélio para o Carnaval, né, que foi um fato decisivo na obra do Hélio, né. O Amilcar fala: foi assim, tinha um amigo meu que era diretor da Mangueira, ele me procurou para dizer que a escola estava quebrada, sem dinheiro, e pediu para que eu ajudasse. O tema do desfile daquele ano era Preto Velho. Fiz 3 painéis enormes, baseados nos desenhos de Debré. Eles ficavam em cima de um carro, e dentro do carro e um anão empurrando toda aquela tralha. Um negócio incrível. Carnaval é carnaval. Pensei em pintar um dos painéis de verde, pensei, esse verde só chamando o Oiticica. E ele veio e pintou o verde, e ficou encantado com a Mangueira e virou passista da escola. Então, bom, separei esse texto para me mostrar essa relação desses artistas naquela época que pensavam esse movimento, né, e essa relação de arte com vida, e de como cada um atuava nessa relação da sua maneira, né? Se o Hélio estava pensando a Mangueira e a escola de samba como parte da obra dele, né, essa vida na escola de samba e na favela como parte integrante da obra, o trabalho do Amilcar trabalhou também na escola de samba, mas na obra dele o que se vê mais presente talvez seja a relação com o design, a relação com o desenho, mas todos eles tinham essa experiência de mundo real, né? De um artista trabalhando com a diagramação do jornal, com a pintura para o carro da escola de samba, com joia, dando aula. Então isso não é simplesmente uma solução financeira para viver. É também um princípio dos neoconcretos, assim, de uma relação, de uma ambição de que a arte esteja na vida, né? Acho também interessante pensar em todos esses poemas do Amilcar como eles sempre têm uma fala ligada ao tempo e ao movimento. Essa relação que a gente vê nas obras, né, de permanência e de algum tipo de efemeridade que o material traz para ela, ou que o movimento traz no caso das pinturas, né? Você tem uma tela branca ou um papel branco e um traço que muitas vezes um traço único, né, de desenho, um gesto do Amilcar, acaba trazendo uma leveza e uma ideia de movimento que passa uma ideia de efemeridade para o trabalho, né, de leveza e de finitude, que ao mesmo tempo, pelo material e pela densidade dos materiais que ele usa, que seja o ferro ou seja o nanquim, também se opõe a isso.
E, enfim, acho que esse é o princípio da obra, né? O movimento acho que é o todo da obra, assim como o espaço. E aí eu pensei num último poema, que é acho que é o meu favorito do Amilcar, porque eu acho que é um poema que sintetiza esse pensamento. O nome do poema é Escultura. Uma canção antiga vai se contando... Vou voltar. Uma canção antiga vai me contando um segredo. Vou voltar. Uma canção antiga vai me contando em segredo o segredo dos caminhos. É a canção do rio. O rio é irmão do homem. É algo de fantástico e de mistério, sempre passando e presente. E vai, não se sabe bem por onde, mesmo levando a certeza que seu destino é o mar. E o que melhor e mais belo que um rio, para exemplo de caminho livre? A caminhar na identidade? Foi quando e de repente descobri que o avesso das águas guarda o segredo da vida e que escultura é pedra do fundo do rio. Bom, eu acho que é um pouco assim que eu encerro essa pequena fala do trabalho do Amilcar, com esse poema, porque eu acho que o poema chama Escultura, para ele talvez seja uma síntese do que ele pensa como escultura, mas eu acho que ela é símbolo do trabalho do Amilcar, entre, enfim, uma série de outros trabalhos, que talvez seja até um pensamento que ele traz muito forte até nos alunos dele ou em vários artistas posteriores a ele, né, que é de uma presença que é carregada de passado, de memória. Então essa ideia de escultura é pedra no fundo do rio, onde a densidade, o marco é permanente, mas que tudo passa por ela e ao mesmo tempo altera ela, é um princípio que eu acho que é muito forte no trabalho e é o que talvez, entre outras coisas, traga essa singularidade ao trabalho dele. Bom, é isso que eu preparei para falar para vocês hoje. Eu queria agradecer ao Minas Tênis pelo convite, agradecer quem está assistindo essa conversa, né, essa palestra. Muito obrigado e até breve.